Quero fazer uma pergunta bem objetiva para você nesta oportunidade. Você acha que é possível elaborar um sermão textual a partir do menor capítulo da Bíblia? E você sabe qual é esse capítulo? Pois eu vou te falar para você que é possível você elaborar a partir dos Salmos de número 117. Contém apenas 2 versículos, porém é de uma profundidade extraordinária. Fique aqui comigo no vídeo e eu vou te ensinar a elaborar esse sermão. Muito bem, pregador, pregadora da palavra de Deus, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, pastor Denilson Lemes, com mais umas dicas a respeito de elaboração de sermão textual. Desta feita, nós estamos aqui, abertinho a Bíblia e os Salmos de número 117, considerado o menor capítulo da Bíblia, embora os Salmos a gente não os trate como capítulos, mas e sim como números. Então você faz a referência aos Salmos de número 1, número 2, número 3, porém, numa forma geral, nós vamos considerar dessa forma aqui, e nós vamos aprender juntos aqui neste momento, a partir de agora, a elaborar um sermão textual a partir de 2 versículos. Há muitas pessoas que dizem que para pregar 1 hora é necessário um texto longo. Negativo. Você pode muito bem elaborar um bom sermão a partir de 1 ou 2 versículos. E você já parou para estudar os Salmos de número 117? Você conhece o conteúdo destes salmos? Bem, se você não conhece o conteúdo desses salmos, então eis aí a oportunidade para você ficar comigo até o final do vídeo e você, além de aprender a elaborar um sermão, você também vai aprender do conteúdo desses salmos, que é extraordinário, Salmos de número 117. Antes, eu peço a você que não é inscrito neste canal, se inscreva. Se o conteúdo for relevante para você, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque esse like ele é importantíssimo para o canal, vai fazer com que o YouTube aí divulgue cada vez mais o conteúdo que nós estamos deixando aqui para vocês. Pode maratonar aí no canal, que está repleto de ensino a respeito da elaboração de sermão textual, forma natural, forma analítica, forma sintética, e agora nós vamos trabalhar com os Salmos de número 117. Lá no finalzinho do vídeo, eu quero trazer umas dicas importantíssimas para você, e além disso mostrar, eu tirei umas fotos enquanto estava preparando essa aula, ou preparando aqui esse vídeo para você. Eu levei 1 hora e 20 minutos na preparação. Vou repetir para você, Salmo 117, apenas 2 versículos. E olha, coisa extraordinária. Depois eu mostro a foto para vocês aqui do vídeo, no finalzinho dele, como que foi o processo de elaboração deste sermão. Vou dizer para você também que eu vou pregar esse sermão na congregação, e quando pregar, eu vou gravar essa pregação e vou disponibilizar para vocês aqui também no YouTube, tá bom? Mas por hora, aqui nós vamos aprender como elaborar um sermão a partir de 2 versículos dos, então, Salmos de número 117. Então, vamos para a tela, que eu quero ensinar o passo a passo para você. Já deixo uma dica aqui. Vamos parar com esse negócio de comprar sermonário pronto e ir lá pregar a partir do sermonário. Porque se você prega algo que você não elaborou, que você não estudou, que você não trabalhou nele, é muito difícil lá na hora ficar natural, ficar uma forma espontânea.
e também você ter autoridade na hora de falar. Pregação é autoridade, tá bom? Então é necessário que você tenha gastado tempo na elaboração do seu sermão. Assim, você no dia da pregação, você vai ter segurança na hora de falar, porque você elaborou esse sermão, você conhece o conteúdo do sermão. E aqui eu não vou te dar um sermão pronto, eu vou te levar passo a passo a partir do Salmo 117, ensinando você como elaborar esse sermão. E daí você vai aprender a fazer isso também com outros textos da Sagrada Escritura. Ora, se você conseguir fazer com 2 versículos, imagine com 3, 4, né? Então vamos ver. Depois você vai me dizer o que é mais fácil fazer. Elaborar um sermão a partir de 10 versículos ou elaborar um sermão a partir de 2 somente, tá bom? Então vamos lá para a tela e vamos aprender aqui nessa oportunidade, Salmos de número 117. Muito bem. O texto diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Muito bem. Quando você está no seu trabalho de elaboração de um sermão, e nós já começamos a registrar aqui que vai ser um sermão textual, lógico, nós vamos partir de um texto. Então, se vamos partir de um texto, sermão textual. A primeira coisa que nós temos que fazer do texto, para a gente elaborar bem o nosso sermão, é a gente começar a definir as palavras mais importantes contidas no texto. E aqui está a primeira delas: louvai ao Senhor. Primeiro, então, vamos pegar e vamos definir o que significa louvar ao Senhor. Então, louvar não é simplesmente cantar, ou então tocar um instrumento. Então, nós já começamos com a parte negativa, dizendo o que não é. Agora, vamos colocar aqui o que é, então, louvar. Nós podemos definir da seguinte forma: magnificar, nós podemos dizer também que é honrar, nós podemos dizer que é oferecer, ação de graças, e por último colocar aqui aclamar. Então, esses são os significados do termo aqui, louvar, tá bom? Definimos. Sempre devemos lembrar que, quando você está na elaboração do seu sermão textual, então todas as palavras mais importantes ali do texto, aquela que chama a tua atenção, você precisa anotar e procurar aí definir, mostrar o que é. Na hora da pregação, a mesma coisa. Certo dia, alguém chegou na igreja e disse para a igreja: quero fazer uma leitura de um texto, e o texto lido foi exatamente o Salmos de número 117. Mas o irmão fez a leitura
e ficou em alguns comentários básicos a respeito da atitude do salmista, mas não trouxe uma definição mais clara a respeito dos salmos. Então, todo texto que você for falar diante da igreja, procure dar a definição das expressões contidas dentro do texto, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, com vocês agora, da palavra louvar. Vamos dar continuidade aqui, que tem mais algumas coisas para nós falarmos a respeito. O ato de louvar é algo que deve brotar do coração. Aqui, que tipo de coração? Um coração que sente gratidão. E essa gratidão, dentro desse coração, lógico, é interna, ela precisa ser exteriorizada. E vai acontecer por meio, então, do louvor, da adoração propriamente dito. Essa gratidão, ela deve ser vocalizada. Então, nesse ato de exteriorizar aí a sua gratidão e a sua ação de graças a Deus. Assim, o que é dito torna-se parte da adoração. Aí para vocês esta definição agora, de uma forma mais geral, do sentido do louvor, da adoração. E o homem que se regozija em seu coração, ele profere palavras de louvor. O homem que sente a majestade de Deus, ele expressa isso por meio de sua linguagem. E não pode ser uma verdadeira adoração, verdadeiro louvor, ele jamais pode ser forçado. Então percebam vocês que nós estamos aqui dando uma definição ainda do que vem a ser o louvor. Eu sei que conforme a gente vai escrevendo e a gente vai falando aqui com vocês, algumas passagens bíblicas elas já começam a fluir. Então, para você pregar, não basta somente você aprender técnicas de homilética. É necessário também que você seja um bom leitor das Sagradas Escrituras. Quando você for preparar o sermão, logo você, ao se deparar com essas expressões e estiver escrevendo, você já vai, então, se lembrando de algumas passagens bíblicas que começarão a fazer parte ali daquela construção do sermão que você está trabalhando nele, tá bom? Então não se esqueça, o pregador tem que ser leitor de Bíblia. E não é uma leitura comum, como a maioria faz, não. Você tem que gastar tempo com a leitura da palavra de Deus. Porque se quiser montar um sermão, aí você vai virar uma pessoa técnica e apenas técnico. Você não vai ter graça para falar para a igreja e muito menos autoridade para falar para a igreja. Agora, se você for uma pessoa de leitura de Bíblia e também de prática daquilo que você tem aprendido, ótimo, aí vai ser extraordinário
a pregação, a elaboração do sermão e também no ato da pregação do sermão. Vamos continuar. Estamos apenas ainda na primeira partezinha do primeiro versículo do Salmo 117, que diz: louvai ao Senhor. Tudo bem? Vamos continuar. Vou passar um traço aqui e agora eu vou trazer uma outra definição para vocês. Louvar tem aí a sua origem, lógico, nós estamos tratando de salmos, tem aí uma origem no termo hebraico mais comum, tá bom? Cuja raiz significa fazer barulho. É por isso que você vai encontrar em alguns outros salmos relação de instrumentos na hora da adoração e na hora do louvor ao Senhor Deus, tá bom? Bom, não vamos avançar tanto aqui, porque senão o vídeo não vai dar conta. Vou continuar com vocês aqui alguns pontos mais importantes com vocês. Louvar, vou puxar uma setinha aqui, para a gente colocar aqui essa expressão tão conhecida, ó, aleluia. Aleluia, também da expressão aí hebraica, vai significar então o louvor ou louvai ao Senhor. Aleluia do hebraico, louvai ao Senhor. Olha como que a pregação, ela também é um meio de você ensinar. Precisa ser. Quantas pessoas dentro da igreja, principalmente eu que sou da Assembleia de Deus e os pentecostais, de uma forma geral, na igreja, geralmente se usa a expressão aleluia. Será que todos têm o conhecimento do significado da expressão aleluia? Será que não estão fazendo isso só de forma mecanizada, de uma forma religiosa? Olha o papel da pregação. Então, quando eu tomo o Salmo de número 117 e eu vou falar para a igreja, tudo isso aqui eu vou esclarecer para eles. Então, o significado real da palavra louvar ao Senhor e também aqui a origem da palavra no hebraico, que remete a essa expressão que nós utilizamos hoje no português, aleluia, que é louvai ao Senhor. Tá bom? Vamos lá, volta para os Salmos. Vou colocar aqui para vocês, e considerando que nós estamos montando o nosso sermão, quem deve louvar ao Senhor? Então, a nossa resposta está aí nos Salmos. Nós temos aí todas as nações, nós temos aí todos os povos. Note outro detalhe comigo aqui, conforme a gente vai escrevendo. Desde o Primeiro Testamento, nós já temos aqui a ideia de todas as nações e de todos os povos louvarem ao Senhor.
começa com o povo de Israel, que Deus separa para si, tá bom? Olha, esse argumento aqui que eu estou apresentando para você já vai ser conteúdo da pregação. Então, se eu escrevi para vocês aí, a definição seria a minha introdução definindo o que é o louvai ao Senhor. Agora, eu coloquei uma pergunta: quem deve louvar o Senhor? Está aí no texto. Então, esse já seria um tópico da minha pregação. E eu já estou desenvolvendo esse tópico que eu deixei como uma pergunta. Então, já estou dizendo que Deus separa para si Israel, mas por meio de Israel, ele alcançar todas as nações para louvarem o seu nome. Quando chega no Novo Testamento, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, de uma forma bem geral, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele vai dizer para os seus discípulos que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus manda os discípulos espalharem a mensagem do Evangelho. E todos os que são criados em Deus por meio de Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, essa criação de Deus agora é para o louvor do seu nome. É para que o seu nome seja reconhecido, seja glorificado e seja engrandecido. Então, através de Cristo Jesus, nós tivemos a nossa vida transformada. Dessa forma, cabe a nós também, então, o louvor e a adoração a Deus. Fazer barulho, né? Fazer barulho diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a sua majestade santa. Vamos continuar. A outra questão, a segunda, é por que devemos louvar ao Senhor. Por quê? E aí, o próprio versículo vai me responder. Porque a sua benignidade, misericórdia, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou melhorar. Nessa resposta aqui, nós vamos então ter dois atributos do Senhor. Quais? A misericórdia e também a verdade. Na misericórdia, eu vou colocar como referência Eclesiastes, capítulo 7, verso 22 e o verso 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e que elas são novas a cada manhã. E esta misericórdia aqui, ela é equivalente à graça no Novo Testamento. E isso aqui você vai ter Paulo tratando a respeito disso. Se refere também ao infalível e fiel amor de Deus a respeito da sua aliança. E por fim, nós temos a verdade de Deus.
exprime aí pra gente segurança, firmeza e credibilidade. Na palavra do Senhor, na verdade, você pode confiar. Então, a verdade é algo em que uma pessoa pode se escorar com segurança aí a sua vida. Quero deixar uma referência para vocês aqui de João capítulo 17 e o versículo 7, que diz a oração de Jesus pelos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E esta palavra de Deus, que é a verdade, ela nada mais é do que também o próprio Senhor Jesus. Então vejam como que os Salmos, ele é de um conteúdo extraordinário para nós. Então nós já vimos aqui dentro dos Salmos quem deve louvar o Senhor, por que devemos louvar o Senhor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua benignidade. A palavra hebraica traduz misericórdia, bondade, amor, a mesma, tá bom? Então, a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor, ela é para sempre. Por essa razão, então, devemos louvar o Senhor. Existem aqui os dois atributos de Deus dentro dos Salmos 117. E para a gente não ir muito longe nesse vídeo, mostrando para vocês a construção aqui do Salmo 117, verso 1 e verso de número 2, nós vamos terminar da seguinte forma. O Salmos termina assim: louvai ao Senhor. E é aqui exatamente a expressão aleluia. Tá aí. Olha que forma bonita de se encerrar os salmos. Então percebam, um salmo curtinho, menor, como eu já disse, 2 versículos, mas que nós trabalhando cada expressão, explicando aqui, eu mostrando para vocês como que se dá a construção do sermão. Eu ainda não coloquei referências, embora eu tenha aqui já anotado também, mas não coloquei referência para a gente não alongar muito o vídeo. Porém, lá na hora da pregação, aí sim você vai apresentar cada uma delas. E podemos aí, de repente, encerrar a pregação, né, se fosse o caso, porque eu quero fazer aqui a seguinte consideração: você tendo 10 minutos para falar é uma coisa, que é uma oportunidade durante o culto. Se você for o pregador da noite, num dia de semana, que a pregação de repente seja meia hora, como é o caso aqui da nossa congregação, meia hora, 35 minutos, aí já dá para apresentar algumas referências bíblicas. E se for aos domingos, aí já a pregação de 50 minutos, aí você pode argumentar um pouquinho mais. É ou não é possível elaborar um sermão a partir do Salmo 117? E se você se aprofundar um pouquinho mais, a partir disto que eu apresentei para você, e você for pesquisar, e você for estudar, e falar na igreja, você vai ver a
riqueza que existe no Salmo 117 e os seus 2 versículos. E se caso, como eu disse aqui, você tiver no momento de pregação de uns 45 minutos, termine com Salmos de número 150, aqui que convida a louvar ao Senhor e apresenta todos os instrumentos que com ele se vai fazer barulho, tá bom? Vai fazer barulho no ato do louvor e da adoração ao Senhor nosso Deus. Espero que você tenha entendido. Eu vou deixar agora as fotos da construção, da elaboração desse sermão, e ficou semelhante a isso que eu fiz com vocês agora. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou passar a limpo, eu vou estruturar e eu vou levar para a igreja e vou pregar e vou gravar e deixar aqui para vocês num vídeo futuro aí, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever, de dar o seu like e também de ativar aí o sininho para que você seja notificado quando eu subir este sermão para o YouTube, ok? Então fique aí com essas fotos que eu tirei e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Se esforcem e eu tenho certeza que você vai conseguir pregar uma boa mensagem a partir dos Salmos de número 117. Deus abençoe.